Fala galera, aqui é Flávio César e você está no canal Uber do ABC. Pessoal, é o seguinte, a pergunta que não quer calar. Qual o melhor aplicativo? Waze ou Google Maps? Bom, é o seguinte, essas duas últimas semanas eu fiz um teste nos dois aplicativos. Então, em uma semana eu rodei com o Google Maps e em uma semana eu rodei o dia inteiro com o Waze para testar todos as vantagens e desvantagens dos dois aplicativos. Mesmo eles sendo os dois da Google, cada um tem a sua diferença. E eu acho isso bom. E aí, dependendo da sua necessidade, você pode usar tanto um quanto o outro, né? Bom, eu fiz uma colinha aqui e eu quero passar para vocês o que eu achei de cada aplicativo. Principalmente as vantagens, né, dos dois. Bom, vou falar aqui primeiro das vantagens do Google Maps, né? Que é um aplicativo muito mais conhecido no mundo inteiro. Não que o Waze não seja, mas o Google Maps ele é mais até utilizado que o Waze, né? É porque aqui no Brasil a gente usa mais o Waze. Mas num todo, no globo mesmo, o Google Maps ele é mais usado. Bom, mas enfim, as vantagens que eu senti em trabalhar com o Google Maps foi... primeiro, o Google Maps ele é mais rápido na hora de abrir do que o Waze. Já aconteceu comigo de eu estar indo, aí eu aceito uma corrida, começa a tocar o celular e aí eu tô numa bifurcação. O que acontece? Se eu tiver com o Waze, aí eu clico para aceitar e clico para abrir para onde eu preciso ir. Eu tenho milissegundos para o aplicativo abrir. E às vezes eu tô na bifurcação, o Waze demora muito para abrir. E acontece que eu vou pro lado errado, porque às vezes o sinal abriu, eu tô indo, e aí quando vai ver eu tenho que ir pro outro lado. Com o do Google não acontece isso, ele abre muito rápido mesmo. Tanto é que muitas vezes eu já clico, ele já mostra, vai para a direita, vai para a esquerda. Então eu não tive problema nenhuma nessas horas que eu passei assim de perrengue em bifurcação, em entrar em primeira direita. Então o Google Maps ele tá de parabéns por isso, porque eles pensaram muito nisso. E eu não sei porque a Waze ela não abre tão rápido quanto ela deveria. Uma crítica aqui que eu quero fazer para o Waze, que uma coisa que eu odeio que acontece, é que quando eles abrem aquela caixa de informação toda vez que você coloca um destino. Eles poderiam dar uma opção daquilo não abrir, porque muitas vezes eu entro na rua errada por causa disso. Eu tô indo reto, aí abre a caixa de informação, sobe, eu não sei para onde que eu preciso ir. Então eles poderiam fazer o seguinte, que a caixa de informação fosse opcional. Aí você deixava ou não, se você quiser ver a informação da rota e tudo mais. Então eu acho isso um chute no saco, assim, da Waze. Eles poderiam retirar essa, ou deixar opcional, né, que é o que eu acho melhor. O Google Maps, ele é mais preciso do que o Waze. A posição dele é mais precisa. Então, quando um passageiro me chamava e eu usava o Maps, ele me deixava exatamente onde o passageiro pedia. Então, ao contrário da Waze, que às vezes ela deixa alguns metros de diferença. Tanto é que quando eu uso o Waze, eu nunca fico exatamente no local. Eu sempre fico um pouco antes, porque aí eu posso ver a pessoa e sei mais ou menos quem é que vai entrar, porque o Waze, se eu parar certinho, muitas vezes a pessoa fica lá para trás, eu já passei, entendeu? Então, um ponto de vantagem que a Google tem, o Google Maps, é por causa da precisão dele, é muito boa. Outra coisa que ele também tem são as informações dos lugares que ele tem. Então, por exemplo, se tiver uma padaria, ele mostra, se tiver um restaurante, ele mostra. A Waze também mostra, eu sei disso, mas é uma coisa muito mais grossa, assim, muito mais bruta. O Google Maps, ele tem muito mais informação de lugares que estão ao redor. Então, se você, às vezes você tá apertado para ir no banheiro, você parou no local, você já consegue ver aqui se tem um shopping, se tem um hospital, ao contrário da Waze, que nem sempre você consegue ter essas informações com detalhes. Então, esse é mais um ponto que a Google Maps ganha. Então, esse é um pós e um contra da Google Maps, que é o que? Ela avisa sobre os radares. Então é o seguinte, quem usa Google Maps, se você está dirigindo, ele avisa, a mulher avisa, radar logo à frente. Só que aconteceu várias vezes de que eu estava indo,
eu via o radar, eu sabia onde tinha o radar, eu já ia diminuindo a velocidade, e aí quando eu estava muito perto do radar, ou já tinha passado do radar, a mulher falava, radar logo à frente. Ou seja, já não precisava mais dela ter falado, entendeu? Isso é um erro que a Google faz. Ela poderia fazer igual a Waze, que é mostrar o radar tanto na tela, quanto falar onde também está o radar. Isso pra gente que está na rua dirigindo, seria muito bom. A gente precisa saber onde estão os radares, porque senão a gente toma multa, entendeu? Então, isso é um pós e contra, né? Porque ela fala, mas não mostra exatamente onde está o radar no mapa. Então, você meio que tem que estar adivinhando onde está o mapa. Impressionantemente também, esse é mais um ponto que eu vi, que os dias que eu andei com o Google Maps, eu peguei os melhores caminhos, mesmo apesar de estar usando um sistema que é da Waze também. Então eu achei estranho, mesmo usando o sistema do Google Maps, eu pegar ainda caminhos melhores, que até os passageiros falaram, esse caminho aqui que eu ia mandar você fazer, nossa, esse caminho é bem melhor. Então eu achei estranho, porque a gente sabe que às vezes o Waze bota a gente numas bocadas monstras. Isso é uma coisa e uma outra coisa também que o Google Maps tem, que eu adoro, que é que ele mostra exatamente a posição da rua que você precisa estar. Por exemplo, se você vira à direita, se na próxima você está numa rua e você vai precisar virar na próxima direita, o que ele mostra? Ele mostra no mapa que você vai precisar ficar na mão da esquerda. Ao contrário da Waze, a Waze mostra só a rua que você tá. O Google Maps não, ele fala, mantenha-se à direita. Ele mostra no mapa, assim, que você precisa se manter à direita. Isso faz com que você facilite até a posição que você vai ficar na rua antes de virar, tá? Então, essas são algumas das vantagens que eu vi do Google Maps. E eu adorei, show de bola. E aí depois eu vou falar o que eu uso, o que eu prefiro usar, se o Google Maps ou o Waze. Bom, o Waze é o seguinte, pessoal. O Waze, as vantagens que ele tem sobre o Google Maps é que ele tem o compartilhamento de informações dos usuários. Então tem aquele negócio de você compartilhar onde está a polícia, onde você tem buraco na pista, objeto na pista, animal morto, carro parado. Essas coisas ajudam em muito você ter esse tipo de informação, que você consegue até pegar um desvio melhor. Então, essas coisas que a Waze tem, são coisas que uma vantagem muito grande principalmente para mim, eu acho isso uma vantagem gigantesca, porque quem está lá na frente, às vezes acabou de ter uma batida, se eu vejo aqui no mapa, eu já consigo cortar o caminho, ao contrário do Google Maps que eu não consigo. Outra coisa que o Waze tem é a visão do mapa. Apesar da visão do Google ser boa, a do Waze para mim é melhor, principalmente quando eu vou passar numa rotatória, que a visão do do Waze, o que ele faz? Quando eu estou me aproximando de uma rotatória ou de uma virada um pouco difícil, a câmera do mapa ela começa a subir e você começa a ter uma visão de cima. E o do Google ele não faz isso, ele meio que se mantém mais ou menos em 45 graus, em 30 graus aqui, assim, e às vezes numa rotatória você fica meio na dúvida em qual rua pegar. Então, ponto pro Waze em relação a isso. Outra coisa que é essencial, que para mim o Waze está na frente, assim, que é você coloca as zonas de rodízio. Então, por exemplo, se você tem o seu carro lá, você roda bastante em zonas de rodízio, o que você pode fazer? Você coloca a placa do seu carro e nos dias de rodízio, que você for passar naquela zona de rodízio, o próprio aplicativo da Waze vai te falar, esse local aqui é zona de rodízio, você vai tomar multa se você passar aqui. Outra coisa também que o Waze tem atualmente são as zonas de perigo. Então, se você for parar em zonas de perigo, ele também te fala. Se você for passar por lá, ele vai falar, esse local é zona de risco de roubo. Então, fique esperto, é por sua conta e risco. Então, essa é uma das coisas que o Waze tem. Outra coisa essencial também que a Waze tem é as configurações do aplicativo. O Waze me dá muito mais liberdade para mexer no aplicativo do que o Google Maps. Então, se eu quiser mudar o ícone do meu carro, eu mudo. Se eu quiser mudar a cor do carro, eu mudo. Se eu quiser tem essa coisa do rodízio também, que no Google não tem. Então, as configurações, a visão que eu posso ter do mapa,
eu posso escolher, às vezes, usar alternativas de rota que o Google Maps não tem. Então, isso é um ponto muito bom que a Waze tem, que o Google Maps não tem. E, por último, e para finalizar, são a marcação de velocidade da pista. Isso é uma coisa que isso é o que me faz dar o checkmate, assim, sabe? Porque, assim, uma coisa que a Google Maps não tem, é uma coisa que eu ficava rodando, toda vez eu tinha que ficar olhando a velocidade da pista que eu tava. Então, pra gente que preza muito pelas multas, que a gente deve evitar, isso é muito importante, porque às vezes a gente tá numa rua que ela muda de velocidade e a gente não sabe em que velocidade que a gente tem que estar. Então o Waze ele mostra, ó, essa pista é velocidade 50, 60, 90, e o do Google não, você tem que ficar meio que olhando na pista se tem alguma placa que mostra a velocidade. Então, por isso, eu olhei aqui as vantagens da Google e as vantagens do Waze, e na minha opinião, o aplicativo que tem as melhores vantagens e que vai me evitar de tomar multa e tudo mais é a Waze. Mesmo ela tendo esse delay, que é uma coisa que me incomoda bastante, esse delay de me mostrar para onde que eu devo ir, direita ou esquerda, e essa barra de informações que me incomoda muito, apesar disso, que seria uma coisa que eu tiraria do aplicativo ou deixaria opcional, eu prefiro usar o Waze, porque ele me dá uma garantia maior de não tomar multa e de tudo mais, tá bom? Principalmente das informações que estão na pista, tá ok, pessoal? Se você gostou aí, dá um like, se inscreve, compartilha aí, deixa seu comentário, me segue lá no Instagram, no Twitter, e deixa seu comentário aí, se inscreve aí mais uma vez, tá bom, pessoal? É isso aí, valeu! Tem um outro vídeo aí para fazer aí sobre essas taxas aí, que tem muita gente reclamando dos aplicativos. Vou fazer um vídeo logo mais aí pra gente comentar um pouquinho, tá bom, pessoal? É isso aí, valeu e boas corridas para nós. Valeu!